então eu chamei de aula 16, porque ela é uma continuação da aula 15. As aulas de semana passada não tiveram numeração, porque eram tudo retomada, tá? Eu tô no grupo 3, no capítulo 4. Os módulos que a gente vai corrigir é 40, 41, 42 e 43. E aí a gente tem reflexão, translação e rotação, e o estudo de semelhança, tudo nesse capítulo, tá? Nesse grupo. Então, eu começo com a questão 1. Questão 1 diz assim: o giro de um dos ponteiros de um relógio sugere um dos tipos de movimento mostrados no texto teórico. Sobre essa ideia, responda o que se pede. Turma, a gente estudou 3 movimentos, tá? Na verdade, foram 4. O rotação, né? A translação e... Foram 3 ou 4? Não me lembro agora. Acho que foram 4. Peraí, deixa eu pegar aqui. Foram 4. Reflexão, translação, aí eu tinha rotação em torno de um ponto, e tinha o último, que era uma reflexão com deslizamento, que é como se fosse translação com reflexão, né? Era uma mistura dos dois. Então, essas 4 coisinhas que a gente vai estudar aqui, tá? Eu tenho o ponto ali, que é o ponto onde ficam os 2 ponteiros, e aí, a partir dali, a gente rotaciona, né? Então, é um movimento de rotação aqui, ó, para poder, a rotação em torno de um ponto, que é o ponto onde estão esses ponteiros mesmo unidos, né? Então, ali é só dizer que é um movimento de rotação. Na B diz, considere que o ponteiro dos minutos aponte para o número 2. Então, vamos supor que esse ponteiro que está no 12 estivesse aqui no 2, ó. Após ser aplicada uma rotação de 60 graus no sentido horário, quantos minutos esse ponteiro indicaria? Turma, a primeira coisa que eu tenho que saber, o ponteiro dos minutos no 2 significa 10 minutos, tá? Isso a gente tem que saber. A cada ponteiro eu tenho 5 minutos. Aí eu botei uma explicaçãozinha aqui, vamos ver se vocês entendem. Eu escrevi. Eu sei, isso a gente já viu em alguns momentos, mas eu não sei se vocês vão lembrar. Eu sei que entre 2 ponteiros, entre 2 números, desculpa, eu tenho sempre 30 graus numa circunferência, num relógio. Por quê? Porque uma volta completa no relógio dá 360 graus. Se eu tenho 12 números desenhados, né? Os números de 1 a 12, que indicam hora e minuto, eu vou dividir por 12, o espaço entre eles é o mesmo, e eu vou ter 30 graus entre cada número. Então, se eu rotacionei 60 graus, eu andei 2 números, eu vou me deslocar 2 números, e eu vou parar no 4. E se eu for parar no 4, então eu vou indicar 20 minutos, que é o que ele quer saber, né? Que quantos minutos eu vou acabar indicando se eu rotacionar do jeito que ele falou ali. Na 2, a gente tinha que preencher, né? Pintar aí. Vocês poderiam ter feito só por fora, assim, não tem problema. Considerando a reta R como eixo de simetria, aplique o movimento de reflexão em torno dessa reta e construa uma figura congruente à figura dada assim. Então, aqui é bem tranquilo. O que vocês têm que tomar cuidado? O espaço entre o eixo, ó. Ele deixa um quadradinho para começar. Eu também tenho que deixar um quadradinho para começar. Aqui é a mesma coisa. E eu tenho que lembrar que não é para repetir a figura. Se eu repetir a figura da mesma posição que ela tá, eu não estou fazendo reflexão, eu estou fazendo translação. Translação é a repetição do movimento. Reflexão, lembra que o nome nos lembra espelho, né? Então, se eu vou fazer com reflexão, eu tenho que imaginar que se eu fechasse a folha naquele eixo, essa figura ela tem que se sobrepor, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ô, Milene. Pode falar. Eu lembro que foi ano passado que eu tive um grupo, né? Que era eu, o Matheus, o Enzo e o João Pedro. A gente fez um trabalho assim, não foi? Isso mesmo. Isso tudo já foi estudado. Na verdade, a gente retoma tudo, Yuri, para poder ver a nova ali. A nova que a gente está vendo é a reflexão com deslizamento. Ela é a única novidade que tem, tá? Mas realmente, vocês já apresentaram isso e vocês já sabem fazer tudo. E também para a gente estudar o conteúdo que vai ser essa quarta-feira que vai para vocês agora, tá? E aí depois eu vou explicar um pouquinho. Fala, Bia. Dúvida? Acho que não. Mas é que ela levantou a mão. Ah, levantou sem querer. Tá. 3. Em cada item, aplique o movimento de translação indicado e construa a figura translada na região quadriculada. Agora é translação. Translação, eu só copio a figura. Não penso em refletir. Eu penso em copiar igualzinha, tá? E ele me diz como isso vai acontecer. Então, na A, deslocar a figura 8 quadradinhos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5.
Aí tu pensa, poxa, professora, mas só tem 5. Turma, ele tá falando do centro da figura. Então, o centro da figura é esse aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que pensar no centro da figura. Quem botou 8 de distância aqui no meio, faz uma anotaçãozinha para arrumar, por favor. Porque parece meio bobo, mas se eu tivesse uma questãozinha de Enem, de IFSC, e eu assinalasse essa que tem 8 espaços vazios, eu estaria errada, tá? Aqui é a mesma coisa. 8 quadradinhos para a esquerda, e aí do centro da figura. Aí como é que eu sei o centro da figura? É bem no meio, ó. Eu conto quantos quadradinhos preenche. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é bem esse aqui do meio. E daqui para lá eu conto 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E faço o centro da outra figura. A distância entre os dois centros de figura tem que ser 8. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Ô, Milene. Pode falar. E se os quadradinhos que preenchem dão em número par? Aí tu também vai pegar o centro. E aí vai pegar um espaço entre eles. Tá? Mesma coisa, não tem diferença nenhuma, não. Tá? Vai deixar 4 para cada lado. A 4 é uma questãozinha de lógica. Eu nem botei comentário sobre ela, porque a gente tem que usar a lógica. Eu, particularmente, não sei se assinalaria a letra A, tá? Eu fui ler a questão. E de primeiro momento eu não pensei na letra A. Eu até nem anotei qual letra que eu pensei, mas eu achei, poxa, letra A, né? Porque parece que ele gira assim, ó. Ele não me diz em que sentido ele gira, tá? Mas é que independente do sentido que ele gira, tem que parar no mesmo lugar. Então, ele não disse isso pra gente. Eu só tô usando lógica. Então, ele diz que as engrenagens são iguais. Quando ele girou, essa daqui veio parar aqui embaixo. E ele quis usar a lógica para saber, então, onde é que essa aqui ia parar? E aí ele disse pra gente ali que é a letra A. Eu fui até pesquisar no site da OBM para ver se estava certo. E tá certo, tá? Então, isso aqui é uma questãozinha de lógica mesmo. Questão que a gente normalmente nunca pede para vocês em prova, né? Prova Milene, ensino básico. Fala. mas tu acha que também não poderia se ele girasse a engrenagem ao contrário, nesse sentido? Já que ele Não, não de citou... qualquer sentido que ela girar, a Ela bandeirinha ia tem que dar a parar mesma do mesmo coisa. jeito. Ah, Tá? bom, também. Tem que ser do mesmo jeito. Na 6, um estudante recortou o polígono regular, esse que tá aqui, em papel, traçou suas diagonais e fixou com um alfinete em uma base, podendo girar o polígono em torno do ponto K. Isso aqui é uma rotação, né? Porque a gente tem um ponto, um centro, né? Sobre essa ideia, responda o que se pede. Turma, antes de mais nada, eu pensei o seguinte. Isso aqui é um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? Então, ele é um hexágono. E é um hexágono regular. A gente não lembrando aí, vou ajudar vocês a lembrar. A gente dizer que ele é um polígono regular significa que ele tem lados e ângulos com a mesma medida. Então, eu sei que cada fatia dessa tem que ter a mesma medida. Esse ângulo aqui do meio da rotação, ele tem que ser o mesmo. Então, eu vou pegar 360 graus, que é uma volta inteira dessa circunferência, e vou dividir por 6. E aí, quando eu divido 360 por 6, eu descubro que cada ângulozinho desse é 60 graus. Então, aqui, ó, deixa eu botar uma caneta ali para anotar. Eu sei que cada um desse aqui mede 60 graus e todos eles medem a mesma coisa, tá? Por que é importante eu saber isso? Porque ele me diz assim, ó, aplicando uma rotação de 60 graus é como se eu andasse uma fatia, entendeu? Então, é importante para a gente saber. No sentido horário, então é no ponteiro do relógio, em torno do ponto K, o ponto E esse que tá aqui, ficará posicionado em que outro vértice, né? Se eu andar 60, eu só ando uma vez, ó. Então, eu vou parar aqui, ó, exatamente em cima do J. Então, é como se eu pegasse essa linha do ponto E e rotacionasse ela 60 graus, eu vou parar exatamente aqui. Por isso, a importância de eu saber que os ângulos centrais dessa fatia são exatamente de 60 graus. Na B, ele diz, considerando o sentido anti-horário, agora a gente vai fazer o contrário do relógio, tá? Qual é a menor medida de ângulo com que a figura deverá girar em torno do ponto K para que o ponto E fique posicionado na posição atual do I? Então, ele quer que esse ponto E aqui venha parar aqui, tá? É isso que ele quer. Então, o que eu vou pensar? Se é anti-horário, eu vou contar desse jeito, voltando, tá? Então, eu vou contar 60 daqui, rotacionou, parou no F. Rotacionou mais 60, parou no G.
Rotacionou mais 60, parou no H. Rotacionou mais 60, parou no I. Então, ele rotacionou 240 graus no sentido anti-horário para poder chegar lá em cima do vértice I, tá? Então, se eu não começo essa questão entendendo que o meu ângulo ali do centro, ele tem exatamente 60 graus, eu nem saio do lugar. Eu tenho que começar já pensando nisso. A 7 é uma... Ah, eu pulei a 5, porque é assim que vocês tinham que me enviar, não me esqueçam de me enviar, tá? A 7, a gente tinha que construir esse triângulo, rotacionando ele 90 graus. Aí ele fala ali de construir com régua e compasso, mas eu diria para vocês que vocês podem construir só com régua. O trabalho com compasso, ele vem nessa quarta-feira agora, que daí talvez abra uma luz aí para vocês construírem essa questão 7, tá? Então, podem construir só com a régua mesmo, anota mais ou menos como que ficou, mas a gente consegue ver aí que ele gira, né? Esse daqui tá exatamente a 90 graus esse aqui, então por isso que a gente consegue perceber que ele virou, fez isso aqui, deitou, tá? Então fica fácil construir também com régua. A 8 diz, se girarmos no sentido horário o pentágono regular ao lado de um polígono ao lado de um ângulo de 252 graus em torno do seu centro, qual figura vai obter? Mesma coisa que eu pensei lá, tá? Eu botei até a resoluçãozinha aqui. 252 é a mesma coisa que 180 mais 72. Por que foi colocado isso aqui? Para vocês pensarem. 180 é como se eu só deitasse ele, tá? Aí eu tenho que girar mais uma vez, né? Então, onde é que a gente tira esse 72? Isso aqui é um pentágono, e ele é um pentágono regular. Todas as medidas de lados e ângulos são iguais. Então, eu divido 360 por 5 e descubro que cada ângulozinho desse ali, central, mede exatamente 72 graus, tá? Então, aqui tem 72, e todos os outros têm 72. Então, é como se a gente girasse 72, 72, 72, 72, até chegar no 252, tá? É mais ou menos isso. Então, eu faço 72, 72 e vou girando ele. E aí, eu vou ter exatamente a questão B. Tá vendo? Aí, ele girou uma vez, que deu 180. Aí, depois só girou uma fatiazinha. Girou ele inteiro uma vez, né? E depois girou uma fatia que deu 72. Então, essa sacada do polígono ser regular, do dividir 360 pelo número de lados, ela é bem importante, tá? Utilizem bastante isso. Na 9, apesar de nossos estudos serem sobre isometria, centrarem-se no plano, tudo que a gente viu está sendo no plano, né? É de 2 dimensões só. Elementos da geometria espacial podem sofrer transformações isométricas. Aí considere, por exemplo, uma ficha em um fichário de gaveta. Ele quer que a gente fale da ficha que está lá dentro, tá? Referente a essa ficha que está aqui dentro. Ao abrir essa gaveta, que tipo de movimento isométrico a ficha sofre? E aí é de translação, porque eu estou repetindo ela, né? Como se fizesse uma repetição dela até ela chegar lá no final da gaveta. Ô, Milene, Então, pode falar. né, nessa questão aí, tipo, se tivesse mais um ponto que seria e uma pessoa pegasse essa pasta, eu poderia falar que seria translação e reflexão, né? Aham. Ia ser o quarto lá. Isso mesmo, tá? Perfeito, Yuri. Eu botei só uma informaçãozinha para vocês saberem, o quanto é importante a gente também conhecer isso na geometria espacial. E não é tão simples na geometria espacial quanto é na geometria plana, tá? Na 10, então, pedia pra gente, considerando o triângulo ABC no plano cartesiano, faça o que se pede. O que pede na letra A? Para vocês construir o triângulo simétrico por reflexão ao triângulo ABC em relação ao eixo vertical. Turma, vertical é o eixinho que está em pé aqui, ó, tá? Eu botei a linha que o livro botou, a linha, B linha e C linha, para dizer que esse é com esse é com esse e esse é com esse. Isso aqui a gente fez também ano passado. E ele quer que a gente indique as coordenadas. Para quem não lembra, a coordenada é a localização dele no plano cartesiano. Primeiro eu coloco o valor de x, depois eu coloco o valor de y, tá? E se é por reflexão, né? Ele pediu por reflexão, ó. Tá aqui, ó, reflexão. Eu tenho que pensar no espelho, tá? Então, se eu dobrasse ali no eixo vertical, elas iam ter que se sobrepor, não esqueçam disso. Aí as coordenadas, eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Fica -1 e 1,
menos 4 e 2, e menos 2 e 3. Essas são as coordenadas que a gente tem quando a gente constrói. E na B, ele queria translação. Aí, translação é só repetir a figura, não vai pensar em espelho, tá? 4 unidades para baixo. De novo, pensa no centro, tá? Ó, o centro dele tá aqui, tá no 2. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e botar o centro do outro, tá? E aí, fica assim, ó. Anota as coordenadas, depois vocês podem fazer o desenho, até quem errou, né? 1 e menos 3. Pode falar. Tipo, a ordem muda. Muda. O X tem que vir primeiro e o Y depois. Não isso. Tipo, se eu fiz primeiro, tipo, o outro número veio antes daquele ali. Tipo, uma coordenada veio antes da outra. Não, não. A coordenada ele só deu para... Não precisa seguir nessa ordem. 1 e menos 3, 2 e menos 1 e 4 e menos 2. Trabalhar com simetria dentro de um plano é 1 milhão de vezes mais fácil, tá? Fala, Yuri. No caso, se fosse em uma prova, eu não poderia, e nem aí mesmo, eu não poderia fazer a translação na reflexão, né? Na imagem refletida. Teria que ser na primeira imagem, né? É porque ele fala a translação do triângulo ABC. Tu até poderia, se ele não tivesse te indicado qual triângulo ele quer que tu use. Mas ele disse qual triângulo é para te usar. Ele poderia pedir translação nesse, ó. Entendeu, Yuri? Obrigado. Faça a translação, tá? Tranquilo. 11. Em relação ao quadrilátero ABCD, faça o que se pede em cada item. Aí tá aqui, gente, ó, eu botei ele aqui, tá? Só vou ler a pergunta aqui para vocês. Construa em relação ao quadrilátero ABCD o quadrilátero simétrico por translação 6 unidades para a esquerda. Depois escreva as coordenadas. Então, tá aqui, ó. 6 unidades para a esquerda. Então, de novo, a gente pensa no centro, que tá aqui. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloco o centro do outro, tá? E aí as coordenadas ficaram assim, ó. As coordenadas. Menos 5 e 1, menos 2 e 1, menos 1 e 4 e menos 4 e 4. Turma, eu sempre falo isso, mas eu acho que é bom repetir. Se vocês não conseguiram pegar, anotar tudo, presta atenção que a aula vai para casa na quarta. Então, não se preocupem tanto em anotar tudo, apagar, fazer agora, tá? Na B, olha, Yuri, a tua pergunta. Agora, na B, ele quer que eu faça em relação ao que eu construí na A. Tu entendeu? Ele não quer mais que eu use o primeiro, o base. Ele quer que eu use aquele que eu já construí. E faça por reflexão ao eixo horizontal. Então, olha só. Eu uso esse para construir esse. Certo? Depois, eu uso esse para construir esse. Deixa eu mostrar aqui para ti. Construa o quadrilátero A', B', C' e D' simétrico por reflexão ao quadrilátero ABCD em relação ao eixo horizontal. Então, primeiro ele quer que eu faça isso aqui, esse aqui, tá? Depois, feito isso, construa outro quadrilátero por reflexão em relação ao eixo vertical. Então, primeiro tu vem para cá, e aí tu vem para cá. É isso que você já fez. Entendeu? Ó, parece estranho, tá? Esses dois aqui parecem até que não são simétricos, né? Mas imagina que tu vai dobrar no eixo horizontal, eles vão ficar tudo um em cima do outro bem certinho, tá? E aí até aqui as coordenadas que ficam. Mas, Melanie, Fala, querido. por reflexão, tipo, a gente não constrói... Eu construí esse por reflexão. Ó, daqui pra cá foi por reflexão. Sim. Daqui pra cá foi por reflexão de novo. Sim. Tu entendeu? Ah, acho que entendi, sim, sim. É que eu botei E essa o de cima é por translação. É, se fosse daqui pra cá, seria por translação. É que, na verdade, ele Não, não mas pediu. o de cima não tem... então, o de cima não tem nada a ver com o de baixo, né? Não tem. Eu botei uma seta errada. Tá? Não esqueçam que todas as construções devem ser realizadas com régua, tá, turma? Não esquece disso, por favor. Na 12, cite 3 situações do cotidiano que sugerem o movimento de translação. Aí eu botei algumas aqui, ó. O elevador em movimento, uma peça sobre uma esteira de linha de produção e um vagão de trem em movimento, que está se movimentando, né? Podia usar até a gaveta ali que a gente acabou de ver, né? A gaveta no fichário. A gente começa a falar de semelhança.
Em cada item Ô, esse... prof, Pode falar. eu tenho uma aqui que eu não sei se ele é reflexão ou translação. Abrir tesouras. Ele é reflexão ou translação? Porque quando Eu você acho abre que uma tesoura, tu fica igual dos dois lados, né? Se for referente ao eixo o meio da tesoura, para mim é reflexão. ok, então eu Tá. tenho que trocar. Ô, prof, Ô, Oi. Milene, Oi. empurrar uma cadeira poderia ser descrito como translação, né? Sim, empurrar a cadeira é translação. nossa, era isso bem que eu ia falar. Nossa. Tá. Turma, eu começo a falar de Professor, semelhança então, tá. tá? Brincar. Aí, Prof. assim, ó, se a gente pega esse polígono com esse polígono, ele quer que a gente verifique. E aqui ele diz o que ele quer que eu use de razão. Ele quer que seja a razão entre o menor e o maior. Então, ele quer que seja assim, tá? Então, eu vou descobrir que eles são semelhantes, porque todos os seus ângulos correspondentes são congruentes, eu justifiquei aqui. E os lados correspondentes são proporcionais. Por exemplo, o lado ED dividido pelo lado KJ é 1/2. O lado DC dividido pelo lado do JI é 1/2. Todos vai dar 1/2, ó, os correspondentes, tá? Então, a minha razão de semelhança é 1/2. Então, eles são semelhantes. Na B, eu até tenho os ângulos correspondentes iguais, tá? Que é o que precisa, né? Mas os lados correspondentes não são todos proporcionais. 1/3, 1/3, mais 1/2, 1/2. Então, acabou aqui, já não é mais semelhante. Todos os lados correspondentes têm que ter a mesma razão de semelhança para poder ser semelhante, tá? Então, não fecha. Na 2, se dois pentágonos regulares forem semelhantes, qual deverá ser a razão K de semelhança, caso sejam também congruentes? Para quem não lembra, ser congruente é ter a mesma medida. Se eu tenho duas figuras iguais, a razão de semelhança é a divisão entre os lados correspondentes. Se elas são iguais, a divisão entre eles tem que ser 1. Então, a minha razão de semelhança tem que ser K igual a 1. Na 3, tendo como referência o retângulo dado a seguir, construir uma folha separada com auxílio de materiais de desenho. Isso aqui eu não sei se vocês chegaram a construir, mas está tudo certo. Um retângulo maior semelhante ao ABCD, com razão de semelhança 5/3. Turma, se eu quero construir um triângulo e ele me dá a razão de semelhança, eu pego os lados dele e multiplico pela razão de semelhança. Então, eu vou pegar 9 vezes 5/3. Como é que eu faço essa multiplicação? Boto 1 embaixo. 5 vezes 9, 45. E 3 vezes 1, 3. 45 dividido por 3, 15. Então, o comprimento do meu novo retângulo é 15. Vou fazer a mesma coisa com a largura. 5/3 vezes 6, boto 1 embaixo. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3, 10. A nova largura vai ser 10 centímetros. Bem fácil, tá? Tem uma outra questão que é assim também. Na 4, leia com atenção cada item, justificando. O losango é um quadrilátero com lados congruentes. Por essa razão, dois losangos quaisquer sempre serão congruentes? Não, porque ele tem lados congruentes, mas os ângulos não são obrigatoriamente iguais. Então, eu também teria que ter ângulos iguais para que eles fossem semelhantes. Então, não se encaixa para o losango. Na B, qualquer retângulo possui sempre ângulos internos congruentes? A gente sabe que sim, o retângulo tem sempre ângulos de 90 graus. Mas por essa razão, dois retângulos quaisquer são congruentes? Também não, gente, porque a medida de largura e comprimento dos retângulos são variadas. Então, eu teria que ter uma razão de semelhança igual para que fossem também semelhantes. Só o ângulo ou só o lado não afirma uma semelhança. É isso que essa questão quer fazer a gente pensar. Somente eu ter o ângulo correspondente igual e o lado proporcional, não dá para dizer que elas são semelhantes. Na 5, fala de uma fotografia, tá? Uma fotografia com a forma retangular medindo 10 de largura e 15 de comprimento será ampliada para formar um grande painel publicitário. A forma retangular será mantida, incluindo a proporção entre as medidas dos lados. Se a largura for de 3, quantos metros será o comprimento desse painel? Então, ela é 10 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. Aí tá falando que a largura agora é 3, ele quer saber o comprimento. A gente já fez muito isso, né?
só multiplicar cruzado e a gente vai ver que o novo comprimento dela vai ser de 4,5 metros. Bem facinho. A 6 se encaixa na que eu acabei de explicar. Ele me deu a razão, tá? De semelhança. Eu não, acho que até nem peguei aqui do livro. Mas ele me diz a razão de semelhança ou não? Me diz, é 5/4. Então, eu vou pegar 5/4 e vou multiplicar pelos 3 lados para descobrir. Mesmo o esquema que a prof acabou de fazer, ó. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 1, 4. 40 dividido por 4, 10. O novo lado correspondente ao 8 vai valer 10. Aqui também, mesma coisa. E aqui também é o mesmo processo, tá? E aí, a gente vai ver que esses novos lados vão ser, respectivamente, 10, 20 e 25 centímetros. Também é bem tranquilinho de fazer. Na 7, que diz, um estudante desenhou 2 quadrados, um deles menor, com lado de 12 centímetros, e o outro lado maior, com 18. Indicar por meio de uma escrita de fração irredutível a razão entre. Aí ele botou o menor e o maior, a gente já fez muito isso, né, gente? E o maior em relação ao menor. E aí sempre se tem que ser irredutível, vocês têm que simplificar. Essa questãozinha é bem fácil, né? A gente já tá fazendo ela desde o início do ano. A 8, o perímetro de um triângulo equilátero é de 36 centímetros. Outro triângulo equilátero tem um lado medindo também, medindo 8. Escrever na forma de fração irredutível a razão entre as medidas dos lados desses triângulos, né? O menor em relação ao maior. Então, ele quer que o menor vá em cima e o maior vá embaixo. Turma, primeiro eu dividi 36 por 3, já que tem 3 lados, para descobrir que é 12 a medida do maior. Ó. Aí, fiz o 8 sobre 12, simplifiquei. E deu 2/3. Bem facinho de fazer também. A 9, os triângulos A, B, C e D e F são semelhantes. Eu já afirmei que são. E eu quero as medidas de X e Y. Então, eu fiz uma correspondência. Não esquece que ele tá virado, tá? Cuida para não errar isso. Então, eu fiz assim, ó. O X daqui dividido pelo 1,41 ali, que são esses dois que são correspondentes. Ele me diz isso aqui no enunciado, tá? É igual ao 6 dividido pelo 3. Eu tenho que usar o lado que tem já as duas medidas, né? Multiplico o cruzado, x igual a 2,82. No de baixo, o y daqui com 2,24 e o 6 sobre 3 de novo, multiplico o cruzado, y igual a 4,48. Eu acho que vocês não devem ter tido dificuldade com isso, que é bem tranquilo. Na 10, eu tinha que identificar quais deles são semelhantes, tá? Na forma de um número decimal, ele me indicou o que ele queria. E do maior para o menor, né? Então, eu botei aqui, ó. 60 sobre 50. Cadê o 50? Ó, ele girou isso aqui, tá? Tá girado. Aqui. E aí, o 65... Desculpa, o 78 sobre 65. Os outros não vão ser, tá? Não vão ser semelhantes, não vai fechar. E a 11, a última, se cair, tô corrigindo a última, tá? Ele construiu os lados medindo 12 e 16, tá? Tá aqui bonitinho. Aí ele quer que a gente descubra... Ele quer que a gente descubra como é que vai ficar se a gente construir agora o menor lado com 3, medindo 3. Então, a mesma coisa, o maior pelo menor, o maior pelo menor, e aí multiplico cruzado. E o novo lado vai ser 4. Certo?